Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. O Espírito Santo é uma pessoa ou uma coisa? Alguns acreditam que o Espírito Santo de Deus é uma energia ou uma força ativa. E este estudo, um pequeno estudo, tem o objetivo de explicar essas coisas. O cristianismo diz que o Espírito Santo é uma pessoa da Santíssima Trindade. Mas vamos ver. O Espírito Santo, para começar, ele não é uma coisa, porque Jesus mandou batizar em nome dele. Olha bem, Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Vejamos, batizando-as em nome do Pai, uma pessoa, e do Filho, uma pessoa, e do Espírito Santo, uma pessoa. Jesus não iria dizer o seguinte: batizem os convertidos em nome do Pai, uma pessoa, e do Filho, uma pessoa, e do Espírito Santo, uma coisa. Então vocês vejam aí que essa doutrina de dizer que o Espírito Santo é uma coisa, não tem personalidade, não tem atributos pessoais, é uma doutrina já em xeque-mate, já começando. E mais, no Evangelho segundo São João, capítulo 14, os versículos 16 a 18, está escrito o seguinte. Vejamos o que diz aqui a palavra de Deus. É o tira-teima. Jesus falando: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, ele fala aqui que o Espírito Santo iria substituir então a Jesus e seria o Consolador. Agora vamos ver o que quer dizer Consolador. Ele diz que enviaria outro Consolador. Consolador, tradução da palavra grega parakletos, que quer dizer alguém chamado para ficar ao lado de outro para ajudar. Alguém, não é uma coisa. Não interessa para a igreja do Senhor Jesus, para nós, corpo de Cristo, ter uma coisa conosco para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos convencer do pecado, para dirigir a igreja. Não, coisa não dirige coisa nenhuma. É o óbvio, o ululante. Então, esse é o outro. Outro da mesma espécie, é bem entendido. Outro da mesma espécie, chamado para essa missão. E tem outros títulos também. Paracletos também significa consolador, fortalecedor, conselheiro, socorro, advogado, aliado, amigo. Os mesmos atributos que tem o Senhor Jesus. E a palavra outro, do grego alon, A-L-L-O-N, significa outro da mesma espécie. Se não fosse da mesma espécie, a palavra grega seria hetero. O hétero significaria de espécie diferente. Não é o caso. Então, o Espírito Santo daria continuidade ao que Cristo fez aqui na terra. E outra coisa, essa palavra paracletos é aplicada ao Senhor Jesus, como está em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Vamos ver aqui. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado
Paracletos, para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Vê outro da mesma substância, da mesma espécie. Mas vamos ver. Isto aqui é corroborado também em várias partes da Bíblia, em vários versículos, como Romanos 8, 9 e 26, 1 aos Coríntios 3, versículo 16, 2 aos Coríntios 6, versículo 16, e 2 Timóteo 1, verso 14. Mas vamos ler apenas Romanos 8, 9, para corroborar o que nós estamos dizendo, com a passagem bíblica correspondente. Romanos 8, versículo 9 diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nem pertence a Cristo, nem pertence ao Espírito Santo, e não tem o ajudador consigo. Não tem quem o ajude, quem o convence do pecado, e fica em trevas. Porque não tem a verdade nele. Não é templo do Espírito Santo, não é morada do Espírito Santo, como diz a Bíblia Sagrada. Até porque não crê. Nós não queremos ter uma coisa em nós queremos ter Deus conosco, o Emmanuel conosco. É isso que diz a Bíblia Sagrada. O Espírito Santo não é uma coisa, sabe por quê? Porque ele fala. Vamos provar na Bíblia que o Espírito Santo fala. Atos 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, falou o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. O Espírito Santo dirigindo a sua igreja, falando com a igreja primitiva, como faz ainda hoje. O Espírito Santo preparando a igreja do Senhor para o encontro com o Senhor Jesus. Também está em Atos 16, versículos 6 e 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, o Espírito dizendo: não vá para ali, faça isso, faça aquilo. O Espírito Santo de Deus, o ajudador, pessoa com personalidade, com atributos de pessoa. E outra, a divindade do Senhor Jesus está expressa na palavra de Deus, dentre tantas outras passagens que eu não vou citar aqui. Por exemplo, Atos capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. Disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Não, se mente é uma coisa, um objeto, uma força ativa, não. Se mente é uma pessoa. Aí no versículo 4 está aqui: não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus, dizendo que tanto faz mentir ao Espírito Santo como mentir a Deus. Então está aqui o checkmate na doutrina que ensina que o Espírito Santo é uma coisa, não é uma pessoa. Está aqui em poucas palavras. E mais estudo, mais detalhes, vocês poderão encontrar no meu site ou em tantos outros estudos que estão por aí. Então guarde essa palavra no seu coração e fique com o Espírito Santo de Deus, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é uma pessoa, porque ele fala, ele tem atributos pessoais, tem personalidade. Isso eu te digo em nome do Senhor Jesus.